A liturgia hoje começa falando de São Paulo, né? O doutor dos gentios, escolhido por Cristo para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos pagãos. E essa palavra que produziu fruto em Paulo, produz fruto agora entre os gentios. E tudo começou com o encontro de São Paulo com Jesus, quando Saulo, assim era o seu nome, ia a Damasco para trazer presos os cristãos. E ao chegar perto de Damasco, Jesus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, a vida de Saulo muda, e esse encontro com Cristo ressuscitado e glorioso, mas um Cristo perseguido também por ele, fez com que Saulo mudasse de vida. Foi o encontro com a pessoa de Jesus Cristo que mudou a vida de Saulo, que depois passa a se chamar Paulo, o grande pregador do Evangelho. Quero que o meu nome seja conhecido entre as nações. Era esse o plano de Deus, e assim Saulo atendeu. E Saulo, então, hoje, Paulo conta todas as dificuldades pelas quais ele passou, e as graças que recebeu, e os obstáculos que aconteceram em sua vida, para que o Evangelho não fosse pregado por toda parte. Hoje, a igreja nos chama a falar um pouquinho dessa pregação do Evangelho. Por isso, Jesus nos conta uma parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear a sua semente. Esse semeador é o próprio Jesus, e a semente, Jesus mesmo explica, é a palavra de Deus. E São João Crisóstomo, explicando esta parábola, ele diz que Jesus conta aos apóstolos esta parábola para que eles não desanimassem diante da grande missão que eles teriam, que seria a de serem os grandes pregadores do Evangelho. O que Jesus fez para eles, antes de subir ao céu, foi um mandato, o mandato de levar esta palavra. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Pregai a palavra de Deus a toda criatura. E após a pregação, dai à criatura os meios de salvação, que são os sacramentos, e batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos ensinei. E depois dá uma garantia diante da pregação da palavra de Deus feita pelos apóstolos, e diante de toda a obra missionária: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Realmente a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Isaías, profeta, nos diz que a palavra de Deus, ela é como uma chuva que desce ao chão, que desce à terra, e ela desce e ela não volta sem produzir frutos. Portanto, a palavra de Deus não é uma palavra vã ou uma palavra qualquer e que a gente fala ou escreve no dia a dia, mas é a palavra do próprio Deus à humanidade. Deus que se dirige pessoalmente aos homens para estar com eles, para se entreter com eles e falar com eles. A palavra de Deus é fruto dessa iniciativa de Deus que vem a nós. Primeiro veio através dos patriarcas, temos lá como patriarcas conhecidos nossos Abraão, Isaque, Jacó. Depois veio pelos profetas, vários profetas, os grandes profetas, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois os profetas menores. Temos o Daniel, e depois temos o profeta rei Davi, e tantos outros profetas que vieram, até o profeta maior, que faz a junção do Antigo e Novo Testamento, que é João Batista, maior homem nascido de mulher, como diz Jesus, até Deus se revelar através do seu próprio Filho. Jesus
é a grande revelação do Pai. É a palavra que se faz carne. É o verbo, como diz São João, que se fez carne. Então, tudo isto é obra do grande amor de Deus, que se dirige a nós para estar conosco, para conversar conosco, para falar conosco e também para nos ouvir. São Gregório Magno diz que a Sagrada Escritura é a grande carta escrita por Deus à humanidade, a grande obra sua, da sua criação. Essa carta é a Sagrada Escritura. E Deus vai revelando e vai escrevendo aos poucos da história humana, até a plenitude da plenitude dos tempos, mandar o seu próprio Filho para nos falar. E aí vemos o Filho nos falando no Evangelho, depois o Filho nos falando através da Igreja. Santo Ambrósio nos diz que a palavra de Deus é a substância vital para a nossa alma. É interessante isso, é vital, quer dizer, a substância que dá vida à nossa alma. Palavra de Santo Ambrósio, porque a palavra de Deus nos alimenta, nos apacenta e nos governa. Nos alimenta porque nós temos sede desta palavra. E é tão importante esta palavra que Cristo, repreendendo o diabo, diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A importância da palavra. Isso que nos alimenta, né? Nós temos sede e fome da palavra de Deus. E essa palavra que nos sacia, que nos tira as escamas dos olhos e que nos mostra exatamente quem nós somos e quem Deus é e que nos completa. E esta palavra, também dizendo Santo Ambrósio, que nos apacenta, ou seja, que nos protege, que nos conduz, que cuida de nós. E essa palavra de Deus que nos governa. Como diz Davi, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso diz um outro Santo Padre que a palavra de Deus é a fonte pura da vida espiritual. Então, a fonte está ali, na palavra de Deus. E Santa Teresinha, falando da palavra de Deus, diz: na palavra de Deus eu encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. E Santa Teresinha conhecia bem a palavra de Deus, sabia manusear bem a Sagrada Escritura, e quantos conselhos Santa Teresinha nos dá, e dá também a si própria, né, fundamentada na palavra de Deus. Por isso nós temos um dever por motivo até de sobrevivência, e depois por motivo de crescimento espiritual e de santificação, de termos um contato íntimo e direto com esta palavra. E o primeiro contato que nós temos com a palavra de Deus é através da igreja. Quando ouvimos uma pregação, por exemplo, por isso a igreja, na sua liturgia, desde o início, procurou que os fiéis, antes da liturgia eucarística, ou seja, antes do momento principal da missa, que é a consagração, e depois, evidentemente, a comunhão, que os fiéis antes se alimentassem da palavra de Deus. Então, toda a liturgia, por mais antiga que seja, ela tem como início um culto a essa palavra, e um cuidado com essa palavra. Então, a igreja alimenta, né, com as leituras, uma primeira leitura, uma segunda leitura, uma homilia. Então, na liturgia tradicional, Deus Pai fala na epístola, Deus Filho fala no Evangelho, Deus Espírito Santo fala através da igreja na homilia. Quer dizer, nós nos apresentamos diante do altar, depois falamos com Deus, pedimos perdão, aí Deus então vai se dirigir a nós com a sua palavra, conforme eu estou fazendo agora com vocês.
Mas é preciso que, ao falar a palavra de Deus, eu seja apenas o mensageiro dessa palavra. Não o fazedor da palavra, porque a palavra não é minha, é de Deus. Então a igreja que é guiada por Deus e conduzida por Deus tem essa missão de guardar a palavra e de pregar essa palavra. Por isso a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo, que tira da palavra de Deus coisas novas e coisas velhas e ensina, e mostra, e atualiza, não a palavra, mas a sua aplicação. Assim faz a igreja. Por isso a igreja ela tem o que nós chamamos de magistério, que é esse ensinamento que a igreja traz desde a era apostólica até os dias de hoje, um ensinamento que vem de modo homogêneo, corrente, que não muda. Então não é a opinião do padre. Se eu chego aqui e dou para vocês a minha opinião na pregação da palavra de Deus, essa minha opinião não interessa, essa minha opinião não vai saciar a sede que vocês têm da palavra de Deus. Mas se eu aqui disser só uma frase, que não é minha, mas que é de Deus, essa frase já vai saciar o coração de vocês. Por isso se enganam os colegas do sacerdócio, que no altar, que usam do altar para implantarem ideologias, muitas vezes contrárias à própria palavra de Deus, ou para implantar sistemas seus, até teológicos, julgando até com reta intenção, Deus o julgue, mas se não é a palavra de Deus, se é apenas uma interpretação sua, do seu modo, mas que não está em comunhão com o magistério da igreja, esta palavra pode ser muito bonita, pode agradar aos ouvidos, pode levar a aplausos, porém nunca vai saciar a sede e a fome que os fiéis têm da palavra de Deus. Nunca. Porque a palavra de Deus ela tem vida. E ela ilumina, e ela corrige, e ela vai de encontro aos anseios que cada ser humano tem de Deus. É um encontro com essa palavra. E a palavra então vai pela pregação da igreja. Vai também pela catequese, os catecismos aprovados pela igreja são essa palavra de Deus expressa de modo didático. Também vai pela liturgia, conforme nós falamos há pouco, né? Em cada Santa Missa, por exemplo, né? A palavra de Deus vai pelos gestos litúrgicos também, e a palavra de Deus vem pela Sagrada Escritura, em que nós pessoalmente abrimos e vamos ler e ter o contato com essa palavra. Daí a importância de nós valorizarmos esta palavra em comunhão com a igreja e acolher essa palavra. São Tiago nos diz: acolhei com docilidade a palavra semeada em vós. Contemplai essa palavra. Contemplai. Então a primeira coisa, a primeira atitude nossa diante da palavra de Deus é acolher. É Deus quem me fala na sua palavra, então eu vou escutar. Por que é que nós nos levantamos na hora do Evangelho? É porque Jesus vai falar, então nos levantamos. É uma atitude de acolhida e de respeito a Jesus. Nos sentamos na hora da homilia, porque a igreja está nos falando de modo tranquilo para o nosso dia a dia. É acolher essa palavra, né? Mas acolher contemplando. Nós vimos que São Paulo contemplou o rosto de Jesus e mudou de vida. Nós contemplamos Jesus na sua palavra e também temos que mudar de vida. Então, ao contemplar Jesus, São Tiago fala que é como se eu olhasse em um espelho. E naquele espelho eu contemplasse a Jesus e a mim mesmo. E olhando Jesus e a mim mesmo, eu vou ver que em Jesus eu tenho o varão, o homem ideal, e em mim mesmo eu tenho o homem pecador, miserável, que precisa a cada dia crescer para me tornar igual a Ele. Então nós temos um modelo, que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, ao irmos a palavra de Deus, nós vamos para contemplar Jesus e olharmos como eu sou diferente, como eu preciso mudar, como eu preciso me corrigir desse ou daquele defeito, como eu preciso adquirir tal ou tal virtude, como eu preciso olhar para Jesus e me transformar. Como é que pode? São Paulo, em um momento de encontro com Cristo, se transformou. E nós nos encontramos com Cristo tantas vezes na sua palavra e não nos transformamos. Mas a graça vem para nós. Por isso, contemplar a palavra, diz Santo Agostinho, é ler, meditar, ruminar e pensar no coração. E nos descobrirmos qual é a nossa relação com a palavra de Deus. Não só do ponto de vista intelectual, para conhecer, mas do ponto de vista mesmo afetivo e do ponto de vista prático, para praticar. A contemplação da palavra de Deus nos proporciona sempre dois conhecimentos: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Por isso diz Santo Agostinho, ao contemplar a palavra de Deus, Senhor, que eu me conheça e que eu te conheça. Que eu me conheça para me humilhar e que eu te conheça para te amar. Santo Agostinho, que lindo isso, né? Como contemplar a palavra de Deus. Que eu me conheça e que eu te conheça. Que eu me conheça, Senhor, a contemplar a tua palavra para me humilhar. E que eu te conheça, Senhor, para te amar. E vou ver esse grande amor que Deus vai revelando, né, a respeito de mim mesmo, com relação a mim mesmo. Que eu me conheça e que eu te conheça. Então, essa relação com a palavra deve ser algo, essa acolhida, né, e esse ruminar a palavra, né, este procurar e depois vivenciar esta palavra, né, para conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, seus atos, seus gestos, seus ensinamentos, né, sua vida. Isso é o que alimenta o cristão. É interessante que diz um santo que na oração nós falamos a Deus. No encontro com a palavra de Deus, nós ouvimos a Deus. Daí a importância, eu vou orar e vou escutar a palavra de Deus. Evidentemente, cada um do seu jeito, sobretudo em casa, no seu contato com a palavra de Deus, tem a sua Bíblia, sobretudo o Evangelho, que possa ter esse contato, né? É importante que cada um de nós tenha sempre uma frase de Jesus decorada mesmo, e que seja a frase da sua vida, né? Você aí pense, né? Qual é a frase de Jesus que mais toca no meu coração? Ai, padre, tem muitas. Qual delas? Ah, tem muitas. Qual delas? Tem muitas. Quer dizer, não tem nenhuma, né? Que você não lembra agora, né? Está me enrolando, né? Na verdade, não tem nenhuma, né? Então, procure lembrar, né, o que é que, na sua cabeça, no teu coração, o que é que Jesus falou e fala todos os dias. A gente ouve muita palavra de Deus. Quem vai à missa todos os domingos, na liturgia tradicional, tem lá, né, 50 epístolas, 50 evangelhos e 50 pregações, com muita paciência com o pregador, mas tem 50 pregações. Então tem 150 vezes no ano ouviu a palavra de Deus. E por que não mudou de vida? Se São Paulo com uma vez ele já muda, aí você 150 vezes já muda. O que é que ficou na sua cabeça? O que é que você guardou? O que é que transformou a sua vida no encontro com a palavra? Muitos santos se converteram com uma frase quando entraram na igreja. Um santo, por exemplo, entrou na igreja e diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Só aquela palavra, e saiu dali e já mudou de vida. Um outro que tinha muitos projetos na sua vida, projetos de crescimento profissional, um grande santo, muito inteligente, mudou a sua vida ao ouvir uma frase
de Jesus que diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E esse homem, esse grande estudante e grande profissional da educação, deixou tudo, a universidade, deixou tudo, entrou na companhia de Jesus e se tornou o grande São Francisco Xavier, por uma frase, por uma palavra. E nós ouvimos tantas, e não muda. Não mudamos, e nós não mudamos. É interessante, né? Uma certa vez, um navio estava para afundar, e o comandante disse, olha, vai afundar, vai morrer todo mundo. Então vamos fazer algum ato religioso aqui, vocês aí vão fazer alguma coisa, porque nós vamos morrer. Aí um senhor levantou, eu sou católico, eu fui católico, eu fui à missa, então tá bom, só tem você aqui religioso, vamos fazer alguma coisa. Faça algum ato religioso aí que você aprendeu na sua igreja, porque nós vamos morrer. Ele tirou o chapéu e começou a fazer a coleta. A única coisa que ele lembrou foi disso. Meu Deus do céu. E nós, tantas coisas ouvimos na igreja. E por que a palavra não faz efeito em nós? Por isso Jesus conta essa parábola. Primeiro, pelas grandes distrações que nós temos. Porém, a pessoa distraída acolhe com muito entusiasmo a palavra de Deus, mas ela não deita raízes. Eu tenho tantas coisas na minha cabeça que eu não me aprofundo em nada. Sou distraído. Vivo nas nuvens. Nas nuvens. Sou distraído. Outro é inconstante. Acolhe a palavra de Deus, mas é isso mesmo, o padre está certo, a igreja está certa, a palavra de Deus está muito clara aqui, ótimo, sabe falar com todo mundo, só que não tem constância. Qualquer coisa que aparece diferente, já deixa aquilo ali e vai para outra. E cuida da palavra de Deus como cuida lá de outras e outras coisas que aparecem pelo meio do caminho. Sai da igreja com muito entusiasmo e chega aí fora, se esquece de tudo. Outros, por causa de suas paixões desordenadas, ouvem a palavra de Deus e dizem, é isso mesmo, eu vou mudar de vida, eu tenho que mudar de vida, mas chega lá fora, a paixão é mais forte. Mas para eu mudar de vida tem que deixar aquela pessoa, tem que deixar aquela amizade, tem que deixar aquele costume, tenho que me cuidar de tal ponto. Isso eu não consigo. Então a palavra de Deus termina não dando frutos. Ela vem, mas não dá frutos. A palavra de Deus é como a chuva, diz Santo Agostinho. Ela cai num terreno fértil e cai nos espinhos. No terreno fértil ela dá frutos e nos espinhos ela dá material, combustível para o fogo. Assim é a palavra de Deus. Está sendo terra fértil em nós, dando frutos, ou está sendo oportunidade de combustível, de fabricarmos em nós combustíveis para o fogo eterno. E para concluir, vou dar para vocês um método de encontro com essa palavra que vocês podem fazer todos os dias, que alguns conhecem como Lectio Divina. O nome correto é Lectio e não Lectio. Lectio. T, mas de tonga em latim se lê si. Gracia plena, Lectio Divina. Leitura divina. E é um método muito antigo e que consiste em quatro passos. Primeiro, você em casa, no momento lá determinado, tranquilo, pegue a sua Sagrada Escritura. Pegue lá, sobretudo o Evangelho, ou uma das cartas. Eu aconselho sempre o Novo Testamento. É mais fácil e mais simples. Podem ler o Antigo, mas não é para estudar, é para ter o contato com a palavra. Nós temos duas situações opostas que nós temos que evitar, né? A primeira é aquele que pega a Bíblia só para estudar. Então conhece a história, a exegese, e muita gente diz, eu conheço tudo, conheço até as línguas em que foi escrita a Sagrada Escritura, mas é uma leitura assim muito fria, muito impessoal, mais para estudo.
tem o seu valor, e é preciso que haja pessoas assim, mas é só um estudo. Outros, ao contrário, pegam a Bíblia e fazem da Bíblia na Bíblia uma leitura fundamentalista. E algumas seitas fazem muito isso. E isso tem também alguns da Igreja Católica que tem essa tendência de fazer uma leitura fundamentalista. Então, quando pega lá, Deus proibiu fazer imagens de esculturas e pinturas, etc. Não adorareis tais ídolos. Então, numa leitura fundamentalista, você logo vai dizer que os católicos são idólatras. Isso é uma leitura fundamentalista. Você não está lendo que lá na frente Deus mandou fazer uma serpente de bronze, que era uma imagem, que mandou fazer 2 querubins, colocar na arca, que mandou colocar lá, que Salomão coloca lá no templo imagens e pinturas, e Deus enche do seu odor. Mas uma leitura fundamentalista, você lê tudo ao pé da letra. Como lê também que Abraão teve 4 mulheres, como lê também que Deus mandou matar milhares. E você vai naquela leitura fundamentalista, você começa a dar interpretações, são coisas reais que tem lá, mas dá uma interpretação ao pé da letra. Então, 2 opostos. Não é nesse sentido que eu digo para ler a palavra de Deus, mas pegue o texto, escolha lá um trecho pequeno e leia. Lê uma vez, lê 2 vezes, para naquela palavra que mais chama atenção, deixa entrar no seu coração aquele texto, lê, e imagine você ouvindo Deus falando naquele momento. Depois, medite, pense, o que essa palavra me diz para a minha vida, para o meu modo de agir, né? Em que essa palavra me toca, né? Então medite, o que é que Deus está querendo me dizer aqui? Ou o que Ele me disse aqui. Depois que você leu, meditou, vá para o 3º passo, que é, vá rezar. Vá fazer a sua oração dentro desse tema daquilo que você está meditando. De repente você descobriu algo em você naquele momento e começa a conversar com Deus sobre aquilo que você descobriu, sobre aquela atitude que você quer fazer diferente, quer mudar, sobre aquela descoberta que você tem ali naquele momento, sobre aquele assunto. Pode até citar um problema pelo qual você está passando, que foi tocado naquele momento por aquela palavra, e comece então a orar, a falar com Deus. Aquela oração espontânea, no íntimo do seu coração. É o 3º passo, é o que nós chamamos de oratio, a oração. Então, ler, meditar, orar, e depois então contemplar. Aí depois você para a oração e fica quietinho, contemplando ali aquele momento, contemplando Deus. Pode ser contemplar uma cena bíblica, pode ser contemplar aquela nova atitude que você vai tomar, mas sem palavras, só contemple, como a mãe que olha o filho e contempla. Como alguém que ama outra pessoa e sem palavras só olha. É assim, o contemplar. Então, nesses 4 passos, ler, meditar, orar e contemplar, nós temos aí os 4 passos do que chamamos de Lectio Divina, ou leitura orante da Sagrada Escritura. E depois daí, isso leva uns 15 a 20 minutos, se fizer direitinho. Alguns levam mais, aí vai de cada um. Mas é importante que todos os dias você tenha esse tempo, esse encontro com Deus, com a sua palavra. Então, chegando em casa hoje, vai tirar a Bíblia lá da sua estante. Por favor, tire a poeira antes, porque deve estar cheia de poeira. E vamos começar a marcar alguns trechos aí do Novo Testamento e fazer a sua leitura orante. São Gregório diz, a palavra de Deus só se entende verdadeiramente quando se começa a praticá-la. Então, depois dessa leitura orante, vá à prática. A partir de agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? Peçamos, pois, a Nossa Senhora, nossa mãe, que é um exemplo daquela que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Peçamos a ela que tenhamos em nosso coração aquele mesmo sentimento que ela teve quando disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.